Vamos falar de sono, ou se calhar, da falta dele. É um problema silencioso que afeta muito mais gente do que imaginamos. E os dados não mentem. Parece que em Portugal andamos mesmo a precisar de descansar. Olhem bem para este número. 35%. É imenso, não é? Parem para pensar, isto significa que mais de um terço dos adultos em Portugal anda noite após noite a lutar com a almofada para conseguir dormir em condições. Então, para percebermos isto a fundo, o nosso roteiro é simples. Primeiro, vamos ver a real dimensão do problema. Depois, tentamos perceber de onde vem esta dificuldade em dormir. A seguir, espreitamos o que acontece na farmácia, destacamos o papel fundamental do farmacêutico e, por fim, olhamos para o futuro do nosso descanso. Ora bem, vamos a isso. Comecemos por perceber a dimensão deste problema, que muitas vezes passa despercebido. Porque lá está, o problema não é só andar a bocejar no escritório, vai muito para além disso. Enquanto aqueles 35% sofrem de insónia, vemos que cerca de 20% da população sente mesmo o impacto durante o dia. E estamos a falar de fadiga a sério, de falta de concentração. Isto afeta ao trabalho, afeta a nossa paciência, afeta a vida. Ok, os números são claros. E a pergunta que se segue é óbvia. Mas porquê? Porquê é que tanta gente em Portugal não consegue simplesmente dormir? Vamos tentar encontrar as raízes do problema. E a verdade é que, muitas vezes, os culpados somos nós. Ou melhor, os nossos hábitos. Aquela última espreitadela nas redes sociais, na cama, às escuras? Péssima ideia. A luz dos ecrãs basicamente diz ao nosso cérebro para ficar acordado. Se juntarmos a isso horários de sono todos trocados e um café a mais ao fim da tarde, bem, está criada a receita para uma noite em branco. Mas atenção, nem sempre a culpa é do estilo de vida. Muitas vezes, a dificuldade em dormir é só a ponta do iceberg. Pode ser um sinal de outras condições, como a apneia do sono, aquele ressonar muito alto acompanhado de cansaço durante o dia. Ou de dores crónicas, como artrite e enxaquecas. E claro, a ansiedade e a depressão são inimigas número 1 de uma boa noite de sono. E quando o sono não vem, qual é muitas vezes a primeira porta que se bate? A da farmácia da esquina, claro. Vamos então ver o que é que se ouve ao balcão e quais são as reações mais comuns das pessoas. A história que se ouve na farmácia é quase sempre a mesma, todos os dias. As queixas são clássicas. Demoro horas a adormecer. Ou acordo à meia da noite e não durmo mais. Ou acordo às 5 da manhã e fico a olhar para o teto. E a consequência disto tudo, ando morto de cansaço durante o dia. E a reação imediata de muita gente é tentar resolver o assunto por conta própria. A automedicação mais comum passa pela melatonina, por suplementos de plantas como a valeriana ou a camomila e até por antihistamínicos que dão sono. Mas fica a pergunta no ar, será esta a melhor solução a longo prazo? É precisamente aqui que entra em cena uma figura central nisto tudo, o farmacêutico, que se assume, para muita gente, como o primeiro conselheiro de saúde a quem se recorre. O papel do farmacêutico vai muito além de simplesmente dispensar um produto. Na verdade, um bom aconselhamento segue 4 passos essenciais. Primeiro, identificar sinais de alarme. Segundo, dar conselhos práticos que não envolvem medicamentos. Terceiro, orientar sobre os tratamentos de venda livre. E quarto, e talvez o mais importante, saber quando dizer isto é um caso para o médico. E este primeiro passo, o de identificar os sinais de alarme, é absolutamente crucial. Se a insónia já se arrasta há mais de 3 semanas, ou se existe aquele ressonar forte com sonolência diurna, a ação é só uma. É preciso ir ao médico. A farmácia funciona aqui como uma primeira linha de triagem. E isso é importantíssimo. Muitas vezes, antes de se pensar em qualquer comprimido, a conversa vai dar à chamada higiene do sono. O nome parece complicado, mas são hábitos muito simples. Ter uma rotina, largar os ecrãs antes de ir para a cama, evitar cafeína ao fim do dia. São conselhos básicos, mas que podem, honestamente, fazer uma diferença gigante. Muito bem. Depois de vermos o problema e as soluções, vamos olhar em frente. Qual é o futuro do nosso descanso? Que tendências estão a surgir? Felizmente, o cenário parece estar a mudar. Há cada vez mais interesse nos aparelhos que monitorizam o sono, já se começa a falar do sono como uma questão de saúde pública e há também uma preocupação crescente com o uso excessivo de medicamentos. Parece que finalmente estamos a acordar para a importância de dormir bem. E se há uma mensagem principal a retirar de tudo isto, é esta. O farmacêutico é muitas vezes o profissional de saúde mais acessível que temos. É um primeiro conselheiro que pode ser a chave para se conseguir um sono de melhor qualidade e um recurso valiosíssimo que está ali mesmo, na nossa comunidade. O que nos deixa com uma reflexão final para todos nós. Com tudo o que sabemos hoje sobre o impacto do sono na nossa saúde física e mental, a pergunta é inevitável. Estamos mesmo a dar ao nosso sono a importância que ele merece?